Como disse a ministra, bom dia, bom dia. A ministra disse sem delongas e vocês compreendem que, em razão do horário, é sem delongas mesmo. Nós vamos passar de imediato a palavra à professora Marilena Chauí, que terá 50 minutos para expor a sua apresentação. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço muito esse convite e que, para mim, faz muito sentido, além de muito prazer, porque resgata as minhas próprias origens. A minha mãe e a família da minha mãe é da Bahia, são baianos. Bom, eu parti do princípio de que a minha contribuição não seria a de fazer propostas políticas, embora lá no final eu vá fazer, não pude me conter, eu vá fazer algumas pequenas propostas, mas eu imaginei que o convite era mais para que eu contribuísse com uma reflexão sobre alguns assuntos, alguns conceitos que pudessem auxiliar na formulação de políticas. Então, a minha apresentação, eu escolhi o tema, a questão da violência, do racismo e da democracia. Eu dividi a minha fala em 5 partes. A primeira é a relação entre ética, violência e racismo. A segunda é sobre o mito da não violência brasileira. A terceira é sobre o que seria uma sociedade democrática. A quarta, as modificações na estrutura social do Brasil a partir das políticas sociais dos últimos 13 anos. E depois uma propostazinha para finalizar. Então, eu começo com ética, violência e racismo. Numa perspectiva geral, nós podemos dizer que a ética define a figura do agente ético e das suas ações, e o conjunto de noções ou de valores que balizam o campo de uma ação para que ela seja considerada ética. O agente ético é definido como um sujeito ético, isto é, como um ser racional, consciente, que sabe o que faz, como um ser livre, que decide e escolhe o que faz, e como um ser responsável, que responde por aquilo que faz. A ação ética, por sua vez, é balizada pelas ideias de bom e mal, justo e injusto, virtude e vício, isto é, por valores cujo conteúdo pode variar de uma sociedade para outra ou na história de uma mesma sociedade, mas que propõe sempre uma diferença intrínseca entre condutas segundo o bem, a justiça e a virtude. Assim, uma ação só será ética se for consciente, livre, responsável. Só será virtuosa se for realizada em conformidade com o bom e o justo. E a ação ética só é virtuosa se for livre, e só será livre se for autônoma, isto é, se resultar de uma decisão interior ao próprio agente, e não vier da obediência a uma ordem, a um comando ou a uma pressão externos. E, enfim, a ação só é ética se realizar a natureza racional, livre e responsável do agente. E se o agente respeitar a racionalidade, a liberdade e a responsabilidade dos outros agentes. De sorte que a subjetividade ética é sempre uma intersubjetividade. A ética não é um estoque de condutas, e sim uma praxis, que só existe
pela ação dos sujeitos individuais e sociais e na ação deles, definidos por formas de sociabilidade que são instituídas pela própria ação humana em condições históricas, materiais determinadas. A ética, portanto, tal como nós acabamos de apresentá-la, se opõe, evidentemente, à violência. Violência é uma palavra que vem do latim e que significa, primeiro, tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de alguém. Violência significa desnaturar. Segundo, todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém. Violência significa coagir, constranger, torturar, brutalizar. E, em terceiro, todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade. Violência significa violar. Quarto, todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito. Em quinto, consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia, abuso físico e psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e relações sociais definidas pela opressão, intimidação, medo e terror. A violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes, passivos. Na medida em que a ética é inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre e responsável, tratá-lo como se fosse desprovido de razão, de vontade, de liberdade e de responsabilidade é tratá-lo como não humano, portanto, tratá-lo violando a sua natureza, fazendo-lhe violência nos 5 sentidos que demos a essa palavra. É sob esse aspecto, entre outros, evidentemente, que o racismo é violência fundada na naturalização das diferenças e na legitimação da exclusão e do extermínio dos diferentes, postos como inferiores. O racismo é uma crença fundada numa hierarquia entre raças. É uma doutrina baseada no direito de uma raça, tida como pura e superior, de dominar as demais. E ele é um sistema político. Então, ele é uma crença, ele é uma doutrina, e ele é um sistema político, fundado na extrema hostilidade contra os que são postos como inferiores, levando a leis de discriminação, leis de separação ou apartamento total, o apartheid, e de legitimação e destruição física dessas pessoas, isto é, o genocídio. Para entendermos o modo de funcionamento do racismo, precisamos recordar alguns dos sentidos da palavra representação. Essa palavra, que significa estar no lugar de um outro, possui 3 sentidos principais. O primeiro, que se encontra na própria origem do seu uso, é o sentido jurídico. Isto é, desde Roma, é o advogado que se apresenta em nome de um acusado e fala em seu nome. O segundo sentido é teatral, referindo-se ao ator que se apresenta no lugar da personagem, fala por ela e como ela. O terceiro sentido é derivado dos 2 primeiros, isto é o sentido político. Refere-se àquele que é escolhido para representar publicamente a vontade, os interesses e os direitos de um outro, do qual recebeu o mandato para falar em seu nome. O núcleo da noção de representação é, portanto, estar no lugar de um outro e falar em nome desse outro.
Ora, o pensamento crítico moderno mostra o que acontece com a ideia da representação nas sociedades fundadas na divisão social das classes. Ela serve para que a classe dominante de uma sociedade ofereça uma imagem dos dominados por meio da qual ela o define como seu outro e o constrói como naturalmente inferior. Dessa construção resultam dois efeitos políticos. No primeiro, o outro é definido racialmente como inferior, posto desprovido de pensamento, voz e vontade, precisando, por isso, que a classe dominante ocupe o seu lugar desses inferiores, e fale no seu nome. Ou seja, a representação é usada para legitimar a exclusão racial no espaço público. Quero frisar isso, porque nós estamos lutando pela questão da representação. Precisa lembrar como é que a classe dominante manipula a noção de representação para produzir a exclusão. Em segundo lugar, a classe dominante considera este que é inferior como um perigo. E, por isso, ela legitima o seu extermínio. Então, nós precisamos lidar com todas as contradições contidas na noção de representação. Porque a noção de representação numa sociedade racista e dividida em classes legitima o racismo, legitima a opressão, a exclusão e o extermínio. Então, nós temos que desconstruir a noção dominante de representação e criar uma outra. Senão, não faz sentido nós irmos para o espaço público com a mesma ideia de representação, que é aquela que nos sufoca. No caso do Brasil, esses dois efeitos se encontram presentes, mas eles são sistematicamente ocultados por um mito. O mito da não-violência brasileira, que permite afirmar que não há racismo no Brasil. Por isso, é necessário examinar, ainda que brevemente, a representação imaginária que sustenta o mito da não-violência brasileira. Eu passo, então, ao meu segundo tópico, o mito da não-violência. Por que mito? Primeiro, porque um mito opera por antinomias, tensões e contradições que não podem ser resolvidas sem uma profunda transformação da sociedade no seu todo, e que, por isso, são transferidas para uma solução imaginária, que torna suportável e justificável a realidade tal como ela é. Um mito nega e justifica a realidade negada por ele. Segundo, um mito cristaliza-se em crenças que são interiorizadas num grau tal que não são percebidas como crenças, mas tidas não só como uma explicação da realidade, mas como a própria realidade. Um mito substitui a realidade pela representação imaginária e torna invisível a realidade existente. Terceiro, um mito resulta de ações sociais e produz como resultado outras ações sociais que o confirmam. Isto é, um mito produz valores, ideias, comportamentos e práticas que o reiteram na e pela ação dos membros da sociedade. Um mito não é um simples pensamento, mas uma forma de ação. A mitologia da não-violência brasileira opera por meio de alguns mecanismos ideológicos que garantem a sua conservação, mesmo contra todos os dados factuais contra ela. O primeiro mecanismo é o da exclusão. Afirma-se que a nação brasileira é não violenta. E se houver violência, ela é praticada por gente que não faz parte da nação, mesmo que tenha nascido
e viva no Brasil. O mecanismo da exclusão produz a diferença entre um nós, brasileiros não violentos, e um eles, não brasileiros violentos. Eles não fazem parte do nós. O segundo é o mecanismo da distinção. Distingue-se o essencial e o acidental. Isto é, por essência, os brasileiros não são violentos. E, portanto, a violência, quando ela existe, é acidental. É um acontecimento efêmero, passageiro, e é por isso que se diz uma epidemia de violência, um surto de violência, que está localizado na superfície de um tempo e de um espaço definidos. Ela é vista, portanto, como superável e ela deixa intacta a nossa essência não violenta. O terceiro mecanismo é jurídico. A violência fica circunscrita ao campo da delinquência e da criminalidade. E o crime é definido como ataque à propriedade privada, o furto, o roubo, o latrocínio. Esse mecanismo jurídico permite, de um lado, determinar quem são os agentes violentos. Em função dos mecanismos anteriores, né, o da exclusão e o da distinção, os agentes violentos são os pobres. E entre os pobres, evidentemente, os negros. E legitimar a ação da polícia contra a população pobre, e, em particular, contra os negros. A ação policial pode ser, às vezes, considerada violenta. Ela recebe o nome de chacina, massacre, quando de uma só vez e sem motivo o número de assassinados é muito elevado. No restante das vezes, porém, o assassinato policial é considerado normal e natural, uma vez que ele protege o nós não violentos contra o eles violentos. Finalmente, o último mecanismo é o da inversão do real, graças à produção de máscaras que permitem dissimular comportamentos, ideias e valores violentos como se fossem não violentos. Assim, por exemplo, o machismo é colocado como proteção à natural fragilidade feminina. Proteção que inclui a ideia de que as mulheres precisam ser protegidas delas próprias, pois, como todos sabem, o estupro é um ato feminino de provocação e sedução. O paternalismo branco é visto como proteção para auxiliar a natural inferioridade e indolência dos negros, os quais, como todos sabem, são incapazes e incompetentes. O exemplo luminoso desse mecanismo de inversão tem sido a reação de uma parte da sociedade ao ProUni, ao Enem, às cotas. Antes de prosseguir, eu quero contar a vocês um episódio. Eu tenho uma parente, todo mundo sempre tem um parente, né? Eu tenho uma parente que ligou para mim, há mais ou menos um mês, ligou para mim. Marilena, você não sabe o que aconteceu. O que está acontecendo? Eu falei, Aparecida, o que é? O que foi? Ah, você não sabe. O governo acaba de introduzir o racismo no Brasil. E eu disse, é mesmo, Aparecida, mas como foi isso? Ah, ProUni, Enem, cotas. É a opressão. Então, vai ser a opressão. Vai ser a opressão dos estudantes brancos, vai ser a opressão nossa. O governo está introduzindo o racismo no Brasil. Então, esse é um típico mecanismo de exercício da violência através da inversão do real, né? Então, muitos dizem que se trata da opressão racial contra os brancos. E, no momento de entrada da universidade, trata-se do estímulo do ódio ao ódio contra os negros durante a sua permanência universitária. Em suma, o ProUni, o Enem, as cotas seriam, como disse a minha parente, a criação do racismo no Brasil. Em resumo, no Brasil,
A violência não é percebida ali mesmo onde ela se origina, ali mesmo onde ela se define como violência propriamente dita. Isto é, como toda prática e toda ideia que reduz um sujeito à condição de coisa, que viola interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetua relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e cultural. Mais do que isso, a sociedade não percebe que as próprias explicações que ela oferece para a violência são violentas, porque ela está cega ao lugar efetivo de produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira, que, em sua violência cotidiana, reitera, alimenta e repete o mito da não-violência. Eu passo, então, ao meu terceiro tópico, o Brasil como uma sociedade violenta. Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira é determinada pelo predomínio do espaço privado, portanto, os interesses econômicos, sobre o espaço público. E tendo no centro a hierarquia familiar, a sociedade é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. Sabe com quem está falando? As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades, que reforçam a relação mando-obediência. O outro jamais é reconhecido como sujeito, nem como sujeito de direitos, e jamais é reconhecido como subjetividade e alteridade. As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco, de compadrio, isto é, de cumplicidade. E entre aqueles que são vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela, da cooptação. E quando a desigualdade é muito marcada, assume pura e simplesmente a forma da opressão. Há, assim, a naturalização das desigualdades econômicas e sociais, do mesmo modo que há naturalização das diferenças étnicas, consideradas desigualdades raciais entre superiores e inferiores, desigualdades religiosas e de gênero, assim como naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis da violência. Nós podemos resumir simplificadamente os principais